galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é cota superior para o erro na interpolação de Lagrange. Na videoaula passada, gente, na playlist Cálculo Numérico e Versão Tecnológica, nós vimos um exemplo bastante interessante, eu diria até contra-intuitivo. Nele nós tínhamos 5 pontos pertencentes a uma função e usamos alguns desses pontos, né, para obter polinômios interpoladores. Usamos 2 pontos, obtivemos uma reta, usamos 3 desses 5 pontos, obtivemos uma parábola, usamos 4 desses pontos, obtivemos uma cúbica, né? E aí, né, obtivemos vários polinômios interpoladores que foram usados para estimar um valor dessa função que não estava entre esses dados. Essa função, no final, foi apresentada e nós percebemos uma coisa muito contra-intuitiva, que foi o seguinte: um polinômio que usou apenas 4 pontos teve uma estimativa melhor do que um polinômio que usou 5 pontos. Como assim, professor? Quanto mais pontos a gente usar, não é melhor a nossa estimativa? Em parte sim, mas não necessariamente para todo ponto. Então nessa aula aqui nós vamos estabelecer um resultado que vai nos dar uma cota de erro máxima quando se utiliza um certo polinômio de grau n para se aproximar a uma certa função. Tá certo? Então isso aí vai ser bem interessante, por quê? Porque imagina você ter uma função complicada de se trabalhar, que é o caso da função, né, na aula passada, a função de Bessel, né? Tem alguma complicador em se trabalhar com essa função. O que acontece? Você pode trocar esta função de um certo intervalo por um polinômio que se parece muito com ela. Se parecer muito é o quê? Vai ter uma derivada relativamente parecida com a dela, vai ter uma integral relativamente parecida com a dela, vai ter valores, né, relativamente parecidos com ela. Então, assim, eu posso, ao invés de usar uma função de difícil computação, trocar por um polinômio que tem uma computação muito mais tranquila. Tá certo? Então, é uma motivação para você pensar na interpolação. E aí o melhor nós vamos saber o erro exato que nós estamos cometendo nesses casos, né, em se utilizar a função, né, o polinômio, para se aproximar à função. Tá certo? Então, gente, para a gente poder desenvolver o resultado que vem no próximo slide, a gente vai precisar relembrar do teorema de Rule lá do cálculo 1. A gente vai precisar dele, porque a gente vai usar ele na demonstração do resultado. Então, nós temos aqui o seguinte, seja f de AB em R, uma função contínua definida em um intervalo fechado AB. Se f de x é diferenciado no aberto AB e f de A igual a f de B igual a zero, então existe um C em AB, tal que a derivada nesse C é zero. Se você quiser mais detalhes, você consulta a bibliografia, está lá no meu material. O que acontece? O que eu preciso desse resultado, gente, é a interpretação geométrica dele, porque ela vai facilitar demais a nossa vida. A interpretação geométrica dele é o seguinte: peguei aqui uma função f, veja que ela se anula em A, se anula em B, né? Então, o teorema afirma que vai ter que ter um C aqui, onde a tangente no ponto CF de C dá o quê? Horizontal. Ou seja, a derivada é nula. Só voltar lá no cálculo 1. Tá certo? Então a gente vai precisar dessa ideiazinha, porque no meio da demonstração a gente vai usar esse teorema aqui iteradas vezes. Beleza? Então guarda essa ideia aí, a gente vai voltar com ela ali no quadro. O que nós temos aqui? Nós temos um resultado principal da aula. O que ele diz? Olha, antes de lê-lo, vamos entender esse pedacinho inicial aqui. A minha função f de x, eu estou usando o meu polinômio p para interpolar ela. Então ela coincide com o polinômio p nos pontos x0, x1 até xn. Só que fora desses pontos, há uma pequena diferençazinha. Então eu vou estabelecer para cada pontinho fora do x0, x1, até xn, mas dentro do intervalo x0, xn, uma função de correção que faz o seguinte: quando eu calcular o valor do polinômio, por exemplo, sei lá, deu 1,33 e o valor da minha função deu 1,35. Então, para aquele valor x que deu 1,33 e o outro deu 1,35, eu vou somar 0,02 para corrigir e dar igual. Então, essa é a chamada função de correção, função de erro. Feita essa consideração, a gente pode prosseguir. Então, seja f de x igual a esta função de correção mais p de x, onde p de x é um polinômio interpolador de f relativamente aos pontos x0, xn de AB. Suponha que f seja n mais uma vez diferenciável em AB. Então existe um que se em AB tal que a função de erro é dada por essa expressão aqui. x n x0, x n x1, x n xn, vezes a derivada de ordem n mais 1 aplicada ao que se. Deveria ter um parênteses, né, para indicar derivadas que não é a potência de uma função. É só a derivada dela, de ordem n mais 1 aplicada nesse que se divide por n mais 1 fatorial. Então essa função de erro vai ter essa expressão aqui. Tá certo? Então, gente, como é que a gente demonstra isso aí?
A demonstração é um pouquinho complicada. Se você quiser, você pode pular o vídeo e já ir direto para o exemplo que vem logo depois dela. Tá certo? Você pode pular aí se você quiser. Mas eu recomendo que você tente entender, né? Porque às vezes você tem uma ferramenta aqui que você precisa lá na frente, vai que você está demonstrando seu próprio teorema, né? Estudando alguma coisa, e pode ter uma ferramenta aqui bastante útil. Então nós temos aqui o seguinte. Aqui eu retomei as hipóteses do teorema de Rule, que a função tem que ser contínua no fechado, diferenciável no aberto, e as imagens de A e de B têm que coincidir e dar igual a zero. Então vai existir um C, tal que a derivada nesse C é nula, ou seja, a tangente lá nesse C é horizontal. O que acontece, gente? Vou tirar aqui o mouse aqui da tela. Aqui é o teorema que a gente quer demonstrar. As hipóteses deles são que f é o polinômio, essa função f, ela pode ser escrita igual ao polinômio interpolador mais a função de correção. E f é n mais uma vez diferenciável aqui, no intervalo aberto AB. Então, a tese diz que vai existir um QC entre A e B, que faz o mesmo papel aqui do C, né? Desculpe, não é necessariamente do C não, mas a gente vai ver que tem a ver. QC pertencente a B, né, entre A e B, tal que a função de correção é escrita por essa expressãozinha aqui, que foi a mesma que nós colocamos no slide. Beleza? Então, como é que a gente vai demonstrar essa função, gente? Olha, aqui a gente já começa dando uma espécie, tirando um certo coelho da cartola, que é criar uma certa função auxiliar, que é essa aqui, ó. Considere a função φ de x, dada por isso aqui, ó. φ de x igual a f de x menos p de x, onde f é a função minha, p é o polinômio interpolador, menos x menos x0, x menos x1, vezes x menos xn, vezes a. Esses caras aqui são os pontos, né, que P interpola F. E esse A, com A, tal que... Opa, deixa eu botar um pouco mais abaixo aqui. Então, eu vou multiplicar por esse A, né, com A, tal que φ de z igual a zero. Como assim, professor? Que negócio é esse? Por que essa variável z? Você pode botar φ de x também. Então, você criaria, na verdade, uma espécie de função nula. Só que isso aí pode nos complicar um pouco. Então, bota z aqui. Dessa forma, o que acontece? Ó, por que esse a existe? Porque se eu considerar aqui, ó, φ de z igual a zero, significa que eu estou mudando a variável x para z. Então, se φ de z é zero, isso implica o seguinte. Eu posso observar esse A de uma certa forma e depois eu vou reescrever no final da demonstração e vamos chegar a esse bloco aqui. Então, observe o seguinte, ó. Esse φ de z é zero, é substituir z aqui em todas as partes da equação. Então, eu vou ter assim, ó, f de z menos p de z, né, menos z menos x0, vezes z menos x1 vezes z menos xn vezes a, e isso tem que dar zero, porque isso aqui é o φ de z. Observe que eu posso isolar o a aqui, ó. Então o meu a vai ser quem? Eu passo esse cara para o lado de cá e divido todo mundo por esse cara aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, z menos x0 dz menos x1 dz menos xn, e em cima fica esse aqui, ó, f de z menos p de z. Então é possível sim criar esta função desta forma por causa desse fato. Então eu posso de fato tomar a igual a isso e tá beleza, tá certo? Nós temos aqui o seguinte, gente, o que acontece? Esta função φ de z pensada desta forma, né, ela é interessante porque, ó, note que φ de z igual a zero, φ de x0 igual a zero. Por que é zero, professor? Peraí, eu não estou entendendo. φ de z igual a zero eu entendi. Foi a suposição que você fez. Mas por que φ de x0 é zero? Por quê? Quando eu substituo no lugar de z, né, pensando na nossa φ de z, se nessa expressão aqui, ó, quando eu substituo no lugar de z aqui o x0, eu vou ter f de x0 e p de x0. Esses dois valores são iguais, por quê? Porque f interpola p. Então eu sei que f de xk igual a p de xk
para todo K igual a 0, 1 até N. Então, essa parte aqui vai se anular. E aqui, obviamente, se anula por quê? Porque jogando x0 aqui, vai zerar esse termo. Jogando x1 aqui, vai zerar esse termo. Jogando xn aqui, vai zerar esse termo. Então, para todos esses caras aqui, ó, vão dar 0. Ó. Todos os pontos de interpolação vão dar 0. O que eu vejo daqui? Que a função φ, ela tem 1, 2, 3, né? N mais 2 zeros. Por que N mais 2? Porque aqui dá N mais uma quantidade de zero, mais esse aqui. Então, assim, φ tem N mais 2 zeros. É aqui que está uma das sacadas. Então, isso aqui é uma certa função, espertamente, né, construída, que vai ter N mais 2 zeros. Note o que? Ó? Como F e P, I, o produto, né? O produto quem? Isso aqui, ó. Z menos x0, né? Ou vamos pensar em x mesmo, né? X menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos xn são diferenciáveis, né? N mais uma vez diferenciáveis, né? Por que são N mais uma vez? Porque F é por hipótese. Tá aqui. O P é um polinômio. Isso aqui é um produto. Vai dar um polinômio também. São N mais uma vezes diferenciáveis. Então, φ também o é. É um resultado lá de cálculo 1. A soma, subtração e produto de funções diferenciadas é também diferenciável. E aí você vai estendendo isso até a ordem N mais uma vez, se você quiser. Então, o que acontece? φ é N mais uma vez diferenciados. Vamos fazer o seguinte. Eu já sei que ela tem N mais 2 zeros, mas e sua derivada tem quantos zeros? Então, vamos aqui, ó. Veja que φ' terá, pelo teorema de Rolo, né? Ou melhor, né? Aplicando o teorema de Rolo e a φ', por isso que eu coloquei ali, né? Temos que esta possuirá N mais 1 zeros. Como assim, professor? N mais 1? Ué? Como assim? Vamos entender geometricamente? Fica mais fácil. Ó. Eu tenho aqui minha função φ. Então, ela tem um zero que é x0, tem outro que é x1, tem outro que é x2, tem outro que é x3. Ela vai ter um z aqui em algum lugar, que pode estar aqui entre x0 e x1, tá? Ela até xn. Observe que, como minha função φ tem um zero aqui, então vai existir um cara aqui, ó, que a derivada vai dar zero, né? Outro cara, a derivada deu zero dessa função, ó. Então está aqui minha função φ, e esse pontinho aqui, ó, o φ', ele é zero, para todos esses caras de tangente horizontal, ó. E aí vai continuando. Observe que se eu tenho dois pontos, gente, eu tenho um zero entre eles. Se eu tenho outros dois, um zero. Eu tenho outros dois, um zero. Então, para dois pontos eu tenho um zero, para 1, 2, 3 eu tenho dois zeros, para 1, 2, 3, 4 pontos eu tenho 3 zeros. Então, para n mais 2 pontos, que vão ser os zeros aqui, que eu vou ter essa quantidade aqui até xn, vai ser n mais 1 mais o z, eu vou ter n mais 2 zeros, eu vou ter exatamente n mais 1 zeros na derivada. Seguindo, temos que φ, duas linhas, terá quantos zeros? N zeros. Como assim, professor? N zeros? De novo. Vamos agora pensar na φ, linha.
Então, os zeros de φ' são quem? São QC1, QC2, QC3, até um QCn mais 1, porque são n mais 1 zeros. Se são zeros da derivada, então se eu pensar no gráfico da derivada, ó, ele vai ser uma coisa assim. Vai, sei lá, vai ser aqui, vai descer aqui, ou vai se passar por cima, né? Mas ele vai cortar nesses dois pontos. Então, da mesma forma, perceba, gente, ó, eu vou ter um zero aqui, que eu vou poder chamar de φ1, 1, que é já um zero da derivada. Vou botar uma linha aqui, né? φ'1, um zero da derivada. Eu vou ter um outro zero. Ou φ não, QC'2, que é um segundo zero da derivada. Só que eu vou fazer esse processo seguinte. Para n mais 1 pontos, eu vou ter apenas n mais 1 zeros, que é n mais 1 subidas e descidas, né? Máximos e mínimos. Então, nesse caso aqui, para n mais 1 eu vou ter só n, desculpe, é sempre 1 a menos, né? Porque para n mais 2, quando eu pensei na derivada, n mais 1 zeros. Para a derivada ter n mais 1 zeros, quando eu penso na segunda derivada, eu só vou ter n zeros, exatamente por causa dessa ideia geométrica. E aí eu vou fazer isso até que eu derive tudo. O legal é que quando eu derivar esta função aqui várias vezes, você vai perceber uma coisa interessante. Né? Quando eu derivar ela n mais 1 vezes, esse cara aqui vai sumir. Vamos lá. Então, eu tenho um polinômio de grau 5, né? Um P5 de x. X à quinta. Vamos considerar só o termo de maior grau, porque os outros vão sumir. Então, quando eu derivo ele 6 vezes, porque se meu n é 5, então se eu derivar esse cara 6 vezes, o que é que acontece? Ele zero, ó, porque a derivada primeira, né? P5' vai dar 5x à quarta, P5, duas linhas, vai dar 20x ao cubo, depois a derivada terceira vai dar 60x ao quadrado, depois a derivada quarta vai dar 120x, a derivada quinta dele vai dar 120 e a derivada sexta vai dar o quê? Vai zerar. Então, esse cara aqui zera. Então, procedendo de forma análoga, temos que φ n mais 1 terá um zero. O padrão é o seguinte, gente, ó, pra você entender que ele tem um zero, que eu dei um salto lá de φ duas linhas para φ n mais 1. É porque esse cara aqui, ó, 1, que é a primeira derivada, mais n mais 1 dá n mais 2. Esse cara que é 2, mais n dá n mais 2. Então, necessariamente, n mais 1, zero, tem que dar n mais 2. Às vezes a gente tem esses padrões para a gente poder dar esse salto, beleza? Então eu vou ter o quê? Um zero somente nesse cara. Mas como é que é a cara desse cara aqui? Então note que o que é φ n mais 1? Porque eu tenho que andar até aqui. Então o teorema de Rule, ele serviu para mim para um propósito. Para eu poder ter esse zero garantido aqui. Esse zero, a gente pode chamar ele de que se seja, né? Seja que se o zero de φ n mais 1 de x, certo? Então, temos o seguinte, retomar a linha que eu apaguei aqui. Temos o seguinte, φ n mais 1 de x vai ser a derivada n mais 1 dessa coisa, porque a derivada, isso aqui é tipo uma soma, né? Subtrações são a mesma coisa. Então eu vou derivar n mais 1 vezes esse, n mais 1 vezes esse e n mais 1 vezes esse. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. f n mais 1 de x menos zero. Quem é zero? É a derivada de ordem n mais 1 de p. Como p tem grau n, se eu derivar n mais 1 vezes, é soma. E quando eu derivar esse polônimo aqui, gente, esse polônimo é um polônimo mônico. Mônico em que sentido? Se eu desenvolver aqui, eu vou ter um termo assim, ó, x elevado a n mais 1, né? Por quê? Ó, eu vou ter n mais 1 produtos mais um pedaço de grau n.
de grau N, né? Vezes esse A meu aqui que está em função de Z, não tem problema, né? Eu não preciso me preocupar com ele. Então, quando eu derivar essa coisa aqui, que eu fizer esse produto aqui todo, desenvolver ele, eu vou ter o quê? Um polinômio de grau N mais um pedaço, né? Esse monômio aqui mais um grau N. Então, quando eu derivar isso aqui N mais uma vezes, esse cara vai sumir e aqui vai ficar quem, gente? O N mais 1 fatorial. Ó, menos N mais 1 fatorial vezes A. Ó, aparecendo o cara ali. Então, o que que acontece? O que se é o cara que zera aqui, né? Então, substituindo que se em, chamar aqui de 1, temos, vou continuar aqui, ó, está quase acabando. Temos o seguinte, φ n mais 1 de que se, que é a minha raiz, né? Vai dar isso aqui, vai ser o Fn mais 1 de que se menos n mais 1 fatorial vezes A. Então eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui é zero, né? Então eu vou passar esse cara para o lado de cá e dividir, ó. Então nós vamos ter o seguinte, n mais 1 fatorial vezes A é o F n mais 1 de que se, ou seja, o meu A é quem? F n mais 1 de que se sobre n mais 1 fatorial. Então a gente trocou a cara do nosso A, que era essa, por essa. E aí nós voltamos na nossa função original, tá? Ela aqui, ó. Mas ela em Z é zero, né? Se a gente olhar ela na variável Z, né? Nós temos o seguinte, ó. Φ de Z vai ser F, tá? Assim, né? Colocar assim, assim, né? Φ de Z vai ser F de Z menos P de Z menos Z menos Z0 vezes Z menos Z1 vezes Z menos Z, ou Z1 que X0. X aqui. Vezes quem? Ao invés de eu colocar esse A, eu coloco esse que eu acabei de achar, ó. Fn mais 1 de que se sobre n mais 1 fatorial. E chegamos na nossa fórmulazinha. Só basta repassar o seguinte. Esse cara aqui, ele vale zero, tá vendo? A gente não criou ele aqui embaixo valendo zero. Então eu tenho esta função aqui, ó. Aí eu posso o quê? Passar o polinômio meu aqui. Quer ver? Onde é que a gente quer chegar? A nossa função erro vai ser o seguinte, né? Isso, vai ser F, vai ser o seguinte, P, deu com um sinalzinho trocado, mas não tem problema não. Só para continuar aqui, gente, é o seguinte, ó, deixa esse pedacinho aqui. Então nós vamos ter o seguinte, deixa eu ver aqui, passa para o lado de cá, então nós vamos ter isso aqui, ó, F de Z vai ser quem? Passa esse cara para o lado de cá. Ó. Então vai ser P de Z mais... deu certo, né? Z menos X0 vezes Z menos X1 vezes Z menos Xn, Fn mais 1 de que se sobre N mais 1 fatorial. Que é exatamente o que a gente provou aqui. Ó. Esta aqui é a nossa função de erro, tá vendo? Só que ele falou, professor, mas ele achou aqui na variável x, não tem problema. É só tomando z igual a x, temos provado o resultado, né? Temos provado isso aqui, ó, que o E de x, né, que é esse pedaço aqui. Lembra, quem é o f de z? É o p mais a função de correção. Então, o E de x, né, tem um tzinho aqui, vai ser quem? Pensando na função aqui, f de x, ó, eu vou ter isso aqui, ó, que f de z, ou f de x, né, vou botar assim,
Complica um pouquinho, gente, é porque realmente o quadro com pouco espaço é complicado, mas tudo bem. P de x mais x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos xn. Aí pronto, podemos apagar já, né? Eu não queria perder de vista o que a gente queria provar, né? De que se sobre n mais 1 fatorial, certo? Então, esta aqui é a minha função E t de x, tá certo? Então, é a minha função de correção. Então, a gente conseguiu provar o resultado. Claro, é um teorema, assim, um pouco complicado, né? Requer que, se você quiser de fato entender, você tem que caminhar, né? Faz ele na mão, veja essas afirmações aqui do teorema de Rowley, usado várias vezes, tenta ver essa interpretação, porque assim, não é um teorema muito simples, então às vezes assim, a pessoa olha assim, nossa, teorema difícil, não devia nem ter feito um vídeo disso, mas às vezes tem alguém que quer entender esse teorema. Até eu mesmo, né? Eu gosto de colocar ele, porque eu sempre estou revisitando, né? Para entender essas ferramentas aqui. Quem sabe um dia eu precise, né? E aí eu já vou estar mais fixados. Olha, gente, só para a gente fechar aqui, o vídeo está um pouco longo, mas vamos analisar, depois eu vou até fazer um vídeo respondendo na mão mesmo, no quadro, esse exemplo que eu vou colocar aqui. Então tá aqui a demonstração do teorema, né? Basicamente a mesma ideia que a gente chegou. No final eu só achei na variável z, mas no final das contas, se você jogar x, dá a mesma coisa, beleza? Então nós temos aqui o seguinte, o teorema de Rowley, que foi usado, né, em algum momento, eu coloco aqui também, né, então eu vou fazendo todas as passagens, né, digamos assim, e aí aqui no meio, quando eu falo, né, nessa parte aqui, ó, assim podemos aplicar o teorema de repetidas vezes e garantir a existente que se pertencente a B, tal que esta última derivada de ordem n mais 1 tenha que si como raiz, tá certo? Tenha que si como raiz. Então, aí a gente isola o A, volta lá na nossa concepção original aqui, na nossa função auxiliar, substitui o A, pronto. Aí faz aquelas continhas que estão ali no quadro e chega ao resultado. Aí nós temos o seguinte exemplo, gente, que é o seguinte, ó, calcule uma aproximação para log de 2.4 na base 10, sabendo que o log de 2 na base 10 é esse valor e o log de 3 na base 10 é esse valor aqui. Calcule a cota superior para o erro e compare com o erro real. O valor exato de log de 2.4 na base 10 é esse cara aqui. Então essa questão, gente, vai nos dar uma ideia de como utilizar a fórmula anterior, que é esta aqui. Tá certo? Olha, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o polinômio interpolador, então, do jeito que a gente já sabe, já viu em videoaulas passadas, né? Vai ser a função, a imagem da função vezes um indivíduo menos 3, né? O valor que eu estou avaliando, menos 3 sobre 2 menos 3, depois eu alterno 1, né? Então aqui no primeiro, não aparece o 2 aqui, né, subtraindo, né, porque teria x menos x0, x menos x1, só que não aparece o termo x0 no primeiro, depois no outro não aparece x menos x1. Então a gente escreve isso aqui. Se você quiser, você pode botar a variável x aqui, ó, no lugar do 2.4, depois substitui 2.4, achar o pronome. Mas aqui não precisa, porque aqui eu quero essa estimativa. Ó. Então, o valor estimado para log de 2.4 na base 10 pelo polinômio de grau 1, que passa nos pontos 2 e 3, tá certo? É esse aqui. Perceba que ele está até perto, né? Aqui deu 0,371466, né? Aqui deu 0,3802, tá. Então, a gente vai calcular o erro exato. O erro exato é pegar esse cara e subtrair desse. Tá feito aqui. Achamos isso aqui. Poxa, precisão de 10 a menos 3. Pô, deu uma precisão até legal. Pô, 10 a menos 3 com apenas 2 pontinhos. Pô, foi fantástico, eu diria. Agora, ao analisarmos o erro conforme o resultado anterior, que é este aqui, né, nós temos o seguinte. Nós vamos precisar olhar desta forma aqui. Esse erro aqui, gente, ó, eu botei aqui uns módulos, porque a gente vai precisar desse módulo. Então, eu vou pegar o módulo desse cara aqui e vai ser o módulo do outro lado. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse cara aqui, nós temos aqui uma igualdade. Só que eu vou trocar essa igualdade por uma desigualdade da seguinte forma, fazendo uma estratégia. Então, esse igual aqui, ele vai virar um menor igual, por quê? Porque eu vou trocar esse cara aqui, ó, que tem o beta aqui, por um máximo. Um máximo é um valor m
que é uma cota para esse cara aqui. É o maior valor que essa expressão aqui vai poder ocupar, mas vai existir um certo m que eu vou poder trocar esse f de n mais 1 de beta por esse m. Então, é como se você estivesse lendo essa expressão toda aqui, vezes um certo m sobre n mais 1 fatorial, mas não mais com o igual, porque o igual só ocorre no beta, mas eu vou pegar um m que torne isso aqui maior. Esse m, nesse exemplo, ele é achado como? É a dificuldade de usar a cota do erro é essa. Ó, analisando 14, queremos uma cota superior para a derivada segunda. Por que derivada segunda, gente? Porque aqui, como eu tenho um polínômio de grau 1, eu vou até 1 mais 1, ó, n mais 1. Então, eu vou até a derivada segunda. Então, eu quero o máximo dessa derivada segunda, ou uma cota para essa derivada. Tá certo? Nesse caso, se eu derivar duas vezes a função log, eu obtenho isso aqui, ó, de dentro. Ó. Vai ser 1 sobre... Né? Lembrando que a derivada de log é o quê? É 1 sobre x log o ln, né, do valor, né? Ln da base aqui. Se a base for E, dá ln de E que dá 1, aí você não precisa colocar nada, fica só 1 sobre x. Mas se for coisa aqui, você precisa corrigir multiplicando por ln de 10, que é a base. Aí se você for derivar de novo, isso aqui vira constante. Então você deriva 1 sobre x, dá menos 1 sobre x ao quadrado, vezes o ln de 10, só que como está em módulo, não precisa botar o menos. Beleza. Aí você tem esta função. Então, esta função aqui, vai existir um certo beta que eu jogar aqui, que quando eu substituir nesse termo aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 3 vezes f duas linhas de beta sobre 2 fatorial, isso aqui vai dar exatamente a função de erro. O problema é que eu não sei quem é esse beta é difícil de achar. Então o que eu faço? Eu vou trocar esta coisa que está aqui dentro pelo maior valor que ela pode assumir. Se você olhar bem, olha para esse número aqui, não precisa nem usar cálculo 1 para calcular esse máximo aqui. Esse número aqui, ele, à medida que o x aumenta de 2 para 3, eu tenho que o 2 ao quadrado ele é o menor valor do denominador, o 3 ao quadrado é o maior. Só que ele estando no denominador, quanto menor o valor do denominador, maior vai ser o valor desta fração. Então, o máximo desta função aqui ocorre em 2. Então, a derivada para qualquer ponto x é menor que esse número aqui. Esse número dá isso. Então, a gente volta lá no resultado e faz x menos um valor, x menos o outro valor, que só foram dados 2 vezes esse valor máximo, que é esse número aqui, dividido pelo 2 fatorial, que é 1 mais 1. Ó. Então, nós temos isso aqui. Então, em 4, o erro em 2.4 é 2.4 menos 2, 2.4 menos 3 sobre 2 fatorial. Isso aqui é tudo que nós já tínhamos. E esse cara aqui é o máximo que o f duas linhas de x ocorre. Isso a gente faz para não precisar achar o beta. O beta nos daria o erro exato, daria a igualdade. Só que ele é muito difícil de achar. Então, o que a gente faz? A gente cota ele por cima. Cota o f do n mais 1, essa derivada de ordem n mais 1, por cima, por meio desse valor aqui. Então, nós obtemos isso. Que é, né, uma cota menor do que essa. Você falou, mas essa aqui, professor, deu menor, né? Claro, essa aqui é o erro exato. Isso aqui é uma cota por cima. É aquilo que eu falo, ó, o erro é no máximo isso aqui. Mas quando eu vou na prática e verifico, deu menor do que esse valor aqui, o erro que a gente achou, o erro exato, que foi esse. Tá certo? Note que a cota máxima desse cara aqui é maior que o erro real, o que já era esperado, obviamente. Esse exemplo aqui, gente, é só um exemplo a título de curiosidade, para a gente fechar o resultado, que o resultado muito pesado, às vezes você não fala de um exemplo nele, fica meio vagando. Então eu coloquei um exemplozinho aqui, você pode pausar o vídeo e tentar entender. Provavelmente depois eu vou ter uma videoaula só para eu fazer esse exemplo aqui no 4, explicando passo a passo. Tá certo? Ele é um exemplo que eu considero com nível de dificuldade já intermediário, eu diria assim, não é só aplicar fórmula. Estudar o erro sempre é um pouquinho complicado. Né? Então, nesse sentido, provavelmente eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui, claro, com menos casas decimais, né, porque eu estou usando calculadora, aí eu vou dar uma leve modificada nele, aí a gente vai fazer ele ali no quadro, beleza? Então, fica a promessa aí, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu vou acabar colocando esse exemplo aí, para a gente ter, né, um entendimento mesmo de como usar o teorema que a gente viu anteriormente, beleza? Então é isso aí, espero que tenham entendido, tenham gostado.